Agradecimentos, parte 1. Este novo livro que vou tentar escrever é um livro diferente de todos os outros. Tudo neste novo mundo é diferente do anterior. Vou começar pelos agradecimentos e, em primeiro lugar, tenho de agradecer a Deus. Agradecer porque Ele me tem proporcionado a mim e à minha esposa ultrapassar e enfrentar esta nova realidade sem sobressaltos. Os tempos são conturbados, A tempestade se abateu sobre nós com fúria impensada e nunca vista, abateu. O nosso barco não é diferente dos barcos dos outros mortais, e ele foi apanhado no meio da tempestade. Contudo, tal como sucedeu com Pedro e os pescadores, o nosso barco consegue navegar em águas calmas, serenas, porque Jesus está dentro do barco e com ele a fúria da tempestade mais fera vira bonança. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntavam Pedro e os outros, como o mundo se tem esquecido desse episódio, se tem esquecido que Jesus nos salvou e que há um Deus que vela por nós. Por diversas vezes já afirmei que sou apenas um humilde aprendiz de escritor, e se algum talento ou mérito tenho, isso é dom concedido por Deus, e a Ele toda a honra, todo o mérito e toda a glória. A Deus agradeço também por esta pandemia. Antes que comecem já a telefonar para o Júlio de Matos, o Hospital Psiquiátrico, ou como é conhecido na voz do povo, o Hospital dos Malucos em Lisboa, para me internarem, quero-vos sossegar e dizer que não estou doido. Caro leitor, que possa pensar que numa época em que todo o mundo anda a clamar, orar, rezar e implorar a Deus pelo fim da pandemia, só um doido varrido seria completamente idiota ao ponto de eu também clamo e peço a Deus pelo fim da pandemia, mas agradeço por ela, não pelo que nos tirou, mas pelo aquilo que ela nos deu, nos permitiu perceber, pelos ensinamentos que nos vai deixar. Ao contrário do que a grande maioria de nós pensava, não controlamos totalmente a nossa vida. Para nós, vivendo na normalidade, tudo parece claro e evidente. Só quando perdemos algo ou estamos na ameaça de perdê-lo é que damos pela sua importância, que pode ser decisiva, essencial. É o que sucede com a saúde. E quando caímos doentes? Procuramos a ajuda de um clínico, palavra que deriva do grego klinen, cujo significado é inclinar-se para e sobre alguém que precisa de ajuda, ou junto de um médico. Meditação e medicina têm a mesma etimologia. Mederi é a raiz med, pensar, medir, julgar, tratar um doente, que significa cuidar, tratar, medicar, curar, e se necessário for, vamos para uma clínica ou para um hospital. Palavra que deriva do latim hospes, hospitis. Agora que chegou esta calamidade global que estamos a viver, apercebemos de forma intensa e tenebrosa do valor da saúde e, por outro lado, da nossa interdependência. Positiva e negativa somos iguais, podemos infectar-nos uns aos outros, temos de cuidar uns dos outros, apoiar-nos mutuamente de todos os modos, porque apenas colaborando todos, cada um à sua maneira, segundo as suas competências e possibilidades, venceremos esta guerra. Uma lenda que nós contávamos no liceu, do qual gostava particularmente, contava a história de um modesto sábio que um dia resolveu oferecer ao rei um tabuleiro de xadrez. O rei ficou tão maravilhado que quis recompensar o sábio, oferecendo-lhe o que ele desejasse. O sábio recusou, mas cedeu perante a insistência do rei.
Então ele pediu ao rei que lhe oferecesse um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez e fosse duplicando a oferta casa a casa até atingir as 64 casas do tabuleiro. Assim, sucessivamente, ele obteria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e grãos e por aí fora. O rei comentou na corte que era bem modesto o pedido do sábio. Contudo, quando os servos começaram a transportar os sacos de trigo, lentamente se foram apercebendo da dimensão do mesmo, ao ponto dos matemáticos do reino concluírem que o número era tão abissal que não havia trigo suficiente no reino para satisfazê-lo mesmo com recurso às reservas acumuladas. Essa lenda serve como paralelo com esta pandemia e da forma como ela está a contaminar as populações do mundo inteiro. Era urgentíssimo tomar medidas drásticas para conter o pior. Foi o que fizeram e estão a fazer os governos. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o governo português, em colaboração de uns com os outros, é preciso ceder bens menores a favor do bem maior, a saúde e a vida. Sacrificamos-nos todos com o sentido do bem comum, sem alarmismos, mas com racionalidade e urgência. E entre nós, mesmo admitindo que houve medidas que chegaram e chegam tarde, é sempre melhor, como diz a sabedoria ancestral, prevenir do que remediar. As coisas vão funcionando razoavelmente. As pessoas, de uma maneira geral, foram prudentes. O pessoal sanitário trabalhou e continua a trabalhar incansavelmente, por vezes até com falta de meios, merecendo inteiramente a confessada admiração de todos nós, e faço minhas as palavras do Papa Francisco, dirigidas aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, voluntários. Admiro-vos e vos agradeço. Muitos não são crentes, outros são agnósticos ou levam uma vida de fé à sua maneira, mas no testemunho, na entrega, no se doar em favor do próximo, se superando muitas vezes ainda além das suas próprias forças, correndo até o risco de perder a sua vida ao tentar salvar a dos outros, são inexcedíveis. E quando no limite dos limites, ainda que muitos não percebam, Deus os agracia com mais uma dose extra de força, não permitindo que desfaleçam. Mas não se pense que são apenas os profissionais de saúde a fazerem esse combate. Neles estão também todos quantos realizam o necessário para que a vida continue. Afinal, a vida não parou, porque há supermercados, há luz, há água, há farmácias, há transportes, há bombas de gasolina. Há correio, bancos, há teletrabalho, há bombeiros. Há jornais, há notícias, há aulas online, mas há aulas, há governo, há polícia. Eu próprio e minha amada esposa nos temos resguardado para mais sem dela do grupo de risco, porque há gente a trabalhar e a correr riscos para nos servir generosamente sem esperar nada em troca. Nesse rol, lá estão a Maíra, a Patrícia, a Fernanda, a Daiane, o motorista e todos os outros funcionários do Queijão de São Pedro da Aldeia, como está o pessoal da Granja Capelinha, Mercado dos Ovos, a quem devo os meus sinceros agradecimentos. Como também devo aos funcionários do Supermercado Tropical, aos do Super Tereré, como devo agradecimento ao pessoal do Mercado do Peixe, da Pet Shop e a todos. Que
com o seu abnegado trabalho nos fornecem aquilo que necessitamos, sem necessidade de nos deslocar, enfrentando filas nos transportes, lojas, correndo o risco de sermos contaminados. E o mesmo agradecimento é devido ao pessoal da farmácia do Recanto do Sol e ao seu motoboy, sempre tão diligentes e simpáticos no atendimento aos nossos pedidos. A todos deixo os meus agradecimentos. É em circunstâncias como estas, quando há restrições, que a gente toma consciência do que é preciso e de quanta gente é necessária para que possamos caminhar e para que um país funcione. Os países e o mundo humano todo, normalmente damos tudo por evidente. Naturalmente, os cientistas investigam arduamente para encontrar uma vacina que estanque esta dor, esta tristeza e esta noite. Mas lá está a incerteza. Quando é que ela aparecerá? E quanto tempo vai durar esta calamidade até que possamos reencontrar-nos todos vivos numa exaltação exultante que ainda não tem nome? E a crise económica e social brutal a caminho. Entretanto, a vida, com todas as suas restrições e limitações, continua. E a religião? E a Igreja? Não se pode esquecer como Jesus se manifestou sempre preocupado, atento e cuidadoso com a saúde de todos e como curava. Assim, a favor da saúde e do bem comum, a Igreja não se pode esquecer como Jesus se manifestou sempre preocupado. Como não podia deixar de ser, a Igreja suspendeu a celebração comunitária pública das missas, dos cultos, também no Vaticano, cujas praças estão desertas, e é online que se vai celebrando e comunicando. E que poderemos fazer mais? Depende muito da nossa capacidade de superação, da nossa imaginação criadora, e não nos podemos esquecer que, pela graça, pelo sublime amor de Jesus Cristo, fomos resgatados e não necessitamos de intermediários para chegar a Deus. Temos acesso direto ao Pai. Podemos orar, rezar, clamar e suplicar que seremos ouvidos. É por isso, nesse sentido, que eu clamo e agradeço a Deus por esta pandemia, por ela nos ter permitido entender como todos, mas todos, sem exceção, são importantes. Como devemos relembrar os ensinamentos de Jesus, cuidarmos uns dos outros, valorizarmos o que é realmente importante, o amor, a solidariedade, a fraternidade e não aquilo que é supérfluo, os bens materiais, a riqueza, a prata e o ouro. E se formos obedientes, podemos ter esperança e isto vai passar. Aí está o grande segredo, como irei colocar em vários capítulos deste livro. Chama-se obediência. Noé salvou-se quando o mundo atolado em iniquidade foi destruído e Deus o encarregou do renascimento, de assegurar a preservação do homem, depois de passado o dilúvio, porque Noé foi obediente. Por isso não tenhamos medo, antes sejamos obedientes e tenhamos fé. Estamos todos a sofrer, só poderemos sair desta situação juntos, como humanidade inteira, juntos e com Deus, sendo obedientes a Deus. Temos que pensar que será um pouco como depois de uma guerra, já não está o outro, mas sim estaremos nós, os que estivermos.
A penitência apostólica do Vaticano decretou a absolvição coletiva para todos os doentes de coronavírus, os seus cuidadores e o pessoal sanitário. Sinceramente, eu acredito que todos eles estão absolvidos e todos os seus pecados. Não por a penitência apostólica o ter decretado, mas porque acredito que Deus o decretou e só Ele tem o poder de fazê-lo. O importante é estarmos com Deus, continuarmos a orar, a nos humilhar e, mais uma vez repito, o sermos obedientes. Enquanto durarem as restrições, se não o pudermos fazer nas igrejas, façamo-lo em casa, através das redes sociais. Eu e minha esposa tomamos a Santa Ceia em casa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá, no meio deles, disse Jesus. E não é a família uma igreja doméstica? Como sempre se afirmou, sobretudo no princípio do cristianismo, a tarefa primeira da igreja continua a dar ânimo, esperança e confiança. Fé, quer dizer isso, confiança. As igrejas todas deveriam ter um atendimento telefónico para escutar, consolar, dar ânimo. É preciso advertir que a solidão também mata. Agora que até os funerais têm de ser reduzidos e rápidos, no caso de morte pela Covid-19, em muitos países, casos de Itália, Espanha, França, Portugal, entre outros, o corpo segue em caixão lacrado para ser cremado. É a missão pastoral de todos os agentes da Igreja de Cristo, seja qual for a denominação, estarem mais próximos, cumprindo a promessa e o compromisso de, quando estiverem passados estes tempos de incerteza e de trevas, se dar a possibilidade de um serviço fúnebre comunitário, no qual se possa levar alento às famílias que perderam os seus entes queridos, não para clamar pelos que foram, que de certo foram bons cristãos, estão bem melhores que nós junto do Pai, mas para cuidar dos que ficaram. É nesse sentido que eu agradeço a Deus por esta pandemia, porque não creio que possa surgir um milagre, no sentido estrito, que significa uma intervenção de Deus para suspender as leis da natureza. Não creio que possa haver, porque isso implica ateísmo, já que supõe que Deus está fora do mundo e de vez em quando vem até cá dar uma volta e se diverte, sendo a favor de uns e não de outros. Ora, Deus está sempre infinitamente presente à sua criação e a todos nós, por isso só creio no milagre do amor, o que significa que somos remetidos por Deus como co-criadores para tudo fazermos, cuidarmos de nós, dos outros, da natureza e de Ele em nós. Mas podemos e devemos orar, rezar, pedir para nos dar a nós força, essa força de cuidar, e também temos o direito de orar, falando com Deus, desabafando, fazendo-lhe perguntas, até protestando com Ele. A Bíblia diz que Deus louvou Jó porque lhe fez perguntas e protestou com ele. Porque estamos arrasados pela dor e, aparentemente, ele não faz nada. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, faz-me saber porque contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo, me consomes. Peço-te que te lembres de como de barro me formaste e me farás voltar ao pó.
Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste? Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve comigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me escusarás. Se for ímpio, aí ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. Fartes toda a minha ignomínia, e vê qual é a minha aflição, porque se vai crescendo, tu me caças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Porque, pois me tiraste da madre. Se então tivera expirado e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei à terra da escuridão, da sombra da morte, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó 10, 1, 22. Agradeço por esta pandemia, não pela dor que ela trouxe, mas porque contribuiu para que alguns dos que andavam afastados de Deus se tenham aproximado mais dele. Muitos se aproximaram mais do Senhor devido ao retiro forçado no confinamento da casa. Finalmente todos tiveram tempo para o essencial. Andavam habitualmente tão longe de Deus à superfície, perdendo-se em futilidades e coisas supérfluas, egoístas. Muitas delas ignóbeis, e encontraram tempo para um novo reencontro de cada um para consigo, indo ao mais fundo de si próprio e lá se encontrar com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, mas que nós muitas vezes, pela arrogância, pela nossa desobediência, sufocamos e impedimos de se manifestar. Tivemos tempo para pensar nas perguntas essenciais. Não pertence também à sabedoria do viver, aprender a conviver saudavelmente com a morte? O que é verdadeiramente vale? O que é que nós esperamos? O que é ou quem nos espera? Num dos capítulos deste livro irei falar sobre o mistério da vida que é necessário entender para que possamos compreender o mistério da morte. Irei provar que a morte será finita e derrotada porque Deus disse que o seria. A Bíblia o diz, mas isso será mais lá na frente. Esta pandemia também trouxe uma novidade para os portugueses e um pouco por todo o mundo. Nunca se poupou tanto. Confinados e com carências, tomamos consciência de que afinal podemos viver com menos, com muito menos. O que é que mais falta nos faz? Não nos definirmos pelo ter, mas pelo ser. Pensávamos ser omnipotentes e chegou um vírus invisível que nos apavora e nos pode matar, e percebemos então que precisamos da humildade como verdade. E somos iguais pela negativa e pela positiva, como já ficou dito. Podemos contagiar-nos uns aos outros, todos, presidentes, embaixadores, doutores, celebridades, gente anónima, analfabetos, ministros, bispos, ricos, pobres. Contudo, estes últimos, apesar de tudo, mais, porque têm menos possibilidades. Por exemplo, como se resguardam os sem-abrigos moradores de rua? Estamos expostos e também só nós, juntos obedientes com Deus, nos poderemos salvar nestes tempos de flagelo. E há uma só humanidade, num mundo global. Este coronavírus corre pelo mundo todo e percebemos que é imprescindível a solidariedade universal se quisermos ter futuro. Agora, e quando tiver passado este tempo angustiante, temores e incertezas, e dá-me conta também de que, afinal, numa sociedade individualista e egoísta, que tanto exalta, celebra o eu agora, se temos de viver afastados, confinados, sem abraços, nem beijos, manifestações de afeto, nem festas, a falta que os outros nos fazem. E este vírus também conseguiu unir famílias que antes andavam tão desavindas, cada um para o seu lado, sem tempo.
o vírus conseguiu que houvesse tempo para a família. Agora, evidentemente, sem esquecer os amigos, poderemos entender melhor a força e o apoio da família, mas como as crianças em espaços limitados e num tempo que se alonga sem novidades, será necessário fazer apelo à inventividade criativa. É preciso superar o tédio do mesmo e aprender a paciência, lembrando aquela palavra de Deus, de Jesus: com a vossa paciência salvareis as vossas vidas. Será também necessário pedir ajuda para que o stress, a violência doméstica não se agrave. Importa que sejamos amor como Jesus é e não comecemos a embirrar uns com os outros por tudo e por nada, mantendo os velhos hábitos que esta nova realidade mundial provou nos levar para a sepultura. Continuando com os agradecimentos, não posso deixar de agradecer à minha amada esposa, colaboradora e coautora deste livro. Muitos têm manifestado da minha página a completa estupefação pela forma como eu me tornei escritor, ou um aprendiz de escritor, como considero. Isso só foi possível com a colaboração da minha amada esposa, com a sua paciência, com a sua capacidade de se doar e estar presente em todos os momentos, acrescentando e não separando. Isso se revela na carinhosa forma como, quando estou escrevendo, me traz um copo de água, uma peça de fruta ou qualquer outra coisa. Gestos que parecem até insignificantes, mas que fazem toda a diferença e são determinantes. Isso se revela na carinhosa forma como ela me apoia. Depois, pela sua grande perspicácia, entendimento e capacidade de compreensão do mundo, ajudando com uma dica aqui, outra ali, uma opinião ali e, acima de tudo, ressalvando as diferenças ortográficas de algumas expressões entre o português de Portugal e do Brasil, e ainda numa diferença determinante em relação a muitos dos que se mostraram tão estupefatos. Minha esposa incentivou, edificou, apoiou, deu força, uma serva de Deus. Ela foi o maior presente que Deus me deu e pelo qual sou eternamente grato. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Ao contrário de muitos que, em vez de apoiar e incentivarem, apenas eram capazes de procurar semear a dúvida e colocavam interrogações. Sem a minha esposa nunca o barco teria chegado aqui. Se ela passou pela tormenta, o barco, foi que navegasse em almas totalmente serenas, foi porque Jesus está dentro do barco. E com Jesus, tudo vai bem. De igual modo, para aqui chegar foi necessário o caráter, a coragem da minha amada esposa, que dividiu o leme comigo, e em conjunto foi possível levar o barco a bom porto, ao corrigir o mais ínfimo desvio de rota. Nem as estrelas mais cintilantes conseguem brilhar tendo a seu lado alguém que só sabe deitar para baixo, de semear dúvidas e incertezas, mas a estrela mais vulgar, tendo a seu lado quem edifica e acrescenta substrato que impele para cima, ela se destacará no céu pelo seu brilho intenso e inigualável. Além de coautora, a minha esposa também me deu o seu testemunho sobre a forma como tem vivido esta pandemia. A minha esposa, por tudo e por ser mais sublime e doce das mulheres, o meu agradecimento e a minha total gratidão. Não era possível tentar captar a essência deste momento que a humanidade atravessa sem ouvir aqueles que enfrentam todos, porque todos são importantes. Não sendo possível colher o que vai na alma de toda a humanidade, ficam registrados os depoimentos daqueles que foram possível colher e gentilmente se disponibilizaram a colaborar. Sem eles este livro ficaria incompleto e, portanto, também eles são coautores desta obra, muito mais que colaboradores, são amigos, a quem devo expressar a minha gratidão e o meu humilde agradecimento. Os seus depoimentos estão mais na frente em 2 capítulos. O meu muito obrigado.